Enchanté. Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo Espectro e hoje a gente vai fazer um react e ao mesmo tempo fazer alguns comentários aqui do vídeo da Isabela Boscov, já que ela vai falar de duas coisas que eu gosto, que são filmes e videogame, que eu falo aqui no canal. E ela vai fazer uma espécie de panorama, eu ainda não assisti, mas eu creio que ela vai fazer uma espécie de panorama dessas últimas décadas, onde se tentou fazer essa fusão dessas duas mídias, né? Videogame e cinema. Muitas e muitas vezes, e eu creio que a maioria das vezes, eles falharam. Mas eu acho que também não é bem assim. Existem diversas formas de você ver esses filmes. Tem muitos filmes que são considerados fracassos que eu até gostei. Então a gente vai comentar sobre isso. Mas é claro que eu recomendo que, antes de tudo, vocês assistam por conta própria o vídeo dela, porque eu vou falando, pausando e comentando, tá? Pra um não atrapalhar a voz dos outros. Olá pessoal, estamos aqui nós de novo, Isabela Boscov e Roberto Sadowski. E hoje nós vamos falar de adaptações de games. Por quê, Roberto? Tem um monte, né, saindo de repente. Mais importante do que isso, tem um monte saindo e São boas? são boas. Olha Não só. é que o pessoal tá conseguindo acertar Demorou só 30 anos. só 30 anos, mas chegamos lá, né? Chegamos lá ainda aos trancos e barrancos, ainda com algumas coisas a serem, algumas arestas a serem aparadas, mas estamos num bom momento. Eu acho que é um saldo muito positivo que a gente tem agora com Super Mario Tá no cinema, com The Last of Us, com Arcane e com Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons. Há muito tempo eu não me divertia tanto, ficava com o riso tão frouxo. A primeira coisa aqui, eu espero que talvez eles comentem isso. Eu creio que eu já vi alguns vídeos em que eles estão juntos, e eu creio que ele, eu esqueci o nome dele agora, tenha mais essa proximidade com videogames, talvez. Mas é bom a gente entender o seguinte: levou só 30 anos para fazer uma adaptação de videogame bom. Gente, há 30 anos atrás estava saindo o primeiro Doom. Então, há 30 anos atrás, o Mario ainda estava no Super Mario World, eu acho que no Yoshi World. Quer dizer, ainda estava muito. O videogame ainda não era o fenômeno cultural que é hoje. 90% das pessoas que fossem trabalhar em uma produção cinematográfica sobre videogame ou adaptando um videogame provavelmente nunca teria jogado esse videogame. Além, é claro, de que as narrativas eram muito mais primitivas porque você tinha umas limitações técnicas muito grandes. Você para pensar na evolução que o cinema teve até chegar aos dias de hoje e a evolução do videogame. A diferença de tempo e evolução é gritante. É óbvio que como os videogames começaram mais para cá, a evolução deles, e eu estou falando de forma da parte tecnológica, acontece mais rápido que a do cinema. Mas até o momento que, sei lá, uma pessoa pegou seu primeiro Atari, quantas centenas e centenas de filmes incríveis essa pessoa não assistiu desde a época que os filmes ainda eram preto e branco. Então, eu não sei se eles vão comentar isso, mas eu acho que é um imbalanço muito grande você comparar essas duas coisas. Seria a mesma coisa de você, lá no início do cinema, quando o cinema ainda era, sei lá, tinha acabado de botar voz nos filmes, tinham começado os primeiros filmes com vozes, começado as primeiras adaptações e as pessoas reclamando que não estava no nível dos livros que existem centenas e centenas de anos, né? Então eu acho que é algo que não fazia tanto sentido. Uma das primeiras adaptações que eu já assisti, porque eu gosto muito do livro, é o Nosferatu. No caso, o livro é baseado, e aí tem muitas controvérsias por trás, mas é baseado no Drácula, que é um livro que eu gosto. E eu assisti o Nosferatu quando fez 100 anos do filme. E eu acho que foi se não foi ano passado, foi ano retrasado que teve 100 anos. Talvez um dia eu até faça o review do filme. E ele ainda era um filme mudo. Então você tem ali partes, cenas que são praticamente tiradas do livro e muitas coisas que são bem diferentes. Então, é só para dizer que você também tem toda uma limitação de técnica e de inserção cultural. Porque, por exemplo, eu fui uma pessoa que já cresci jogando videogame. Minha irmã mais velha jogava videogame, então eu cresci jogando videogame. Eu tenho memórias antiquíssimas da minha vida jogando videogame. Então, se tivesse virado um cineasta, por exemplo, eu já teria essas influências e eu já entenderia a lógica do videogame e seria capaz de colocar isso num filme. Os cineastas de 30 anos atrás não seriam capazes de fazer isso por uma questão de tempo mesmo, cronológica. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que ter isso em mente quando for conversar sobre por que os filmes de videogame antigamente eram tão ruins. Não que hoje em dia sejam os melhores possíveis, mas são bem melhores, é lógico. Vendo um filme,
Quanto vem do Dungeons and Dragons, Roberto? Além disso, foi uma surpresa. Porque quando eu vi o primeiro trailer, o primeiro teaser do Dungeons and Dragons, eu olhei e falei, isso aí não vai andar, tem alguma coisa que não tá concatenando aí, né? Tem uma coisa meio embaçada nessa história. Fui ver o filme e olha, é assim, tudo que esse ano, a Quantum Mania E Shazam, Nossa. Fúria dos Deuses. Eu vou falar de Quantum Mania posteriormente que eu assisti essa semana. Gente, que filme horroroso. Que filme pavoroso é esse filme do Homem-Formiga. Queria ser, né, uma aventura mais leve, infanto-juvenil, uma fantasia, que agradasse todo mundo, tudo isso que eles queriam ser e não foram. Dungeons and Dragons levantou a bola e cortou a bola. Total. Primeiro grande acerto, Chris Pine. Que perfeição ele. Como ele faz bem o canalha, né? Como ele faz bem. O canalha é simpático, o canalha é bem-humorado. O canalha é bacana, você torce pelo canalha. Ele teve um pouco de prática nisso sendo o Kirk nos filmes do Jornada nas Estrelas lá do J.J. Abrams. Os filmes não são tão bons, mas eu não acho que o Kirk dele foi tão ruim assim. Eu acho que ele até acertou mais do que errou. Ele é um canalha muito legal. Michelle Rodrigues tá ótima, né? Como a Holga. Lembrando a gente que ela tem uma presença bacana, que às vezes a gente esquece quando a gente começa a ver essa profusão de Velozes e Furiosos, que é um emaranhado de gente falando, então a gente não consegue separar a Michelle Rodrigues e ela tá lá e tá ótima. Tá ótima. Sophia Lillis, muito bem. Justice Smith, muito bem. Regina Page, também. Ótimo. Ele é um straight guy, né? Ele é o cara sério, que não pega piada de ninguém, não reage à piada de ninguém, né? Tem uma piada com ele tão boa. E que funciona tão bem. Ele fica tão bem no meio de uma comédia fazendo isso. Tem uma Michael Jordan é o jogador que a gente estava esperando. A gente faz uma linha de tênis pra ele. cena, isso não é spoiler, tá? Mas é uma cena que vocês prestem atenção que ele tá indo embora na linha reta caminhando e o Chris Pine fala, tem uma pedra na frente e ele não vai se desviar, porque nada faz ele se desviar do caminho. E olha só, ele vai por cima da pedra e pula e vai. Não faz sentido nenhum, mas tá lá. Não, é muito bom. Só aquela Eu tenho certeza que deve ser engraçadíssimo quando você assiste o filme, tá? cena do cemitério, você pode fazer 50 perguntas para cada cadáver enterrado no cemitério. Mas se você não fizer aqui, então, o coitado do morto ficar ali pendurado pra todo sempre, aquilo é de um absurdismo delicioso. É o tipo de cena em filme de fantasia que o humor sempre é uma vírgula na ação, né? Então quando você tem humor que você dá o respiro, faz com que as cenas de ação e talvez o plot que seja um pouco mais sério, batem você com mais força, porque te tira do chão e você pega de surpresa de novo. Então o humor é importante. A pegada é cômica mesmo, né? Em todo o filme, e ela funciona bem demais, porque ela é feita com muita alegria, né? Mas o que eu acho interessante, Roberto, é assim, a gente tem em Arcane um jogo de console, ou que pode ser jogado por múltiplos jogadores ao mesmo tempo, Olha aí! Pensa que ela não entende do que ela tá falando? adaptado como uma série de animação. Uma animação deslumbrante, nunca menos do que deslumbrante. Então o trabalho colocado ali pra construir a animação, a gente tem que ver duas vezes, né? Porque uma vez você presta atenção na história, aí você fala, beleza, já sei o que vai acontecer, volta pra olhar os detalhes, porque os detalhes são uma coisa que o olho brilha. Não, e o preciosismo deles é incomparável, né? E muito dramático, uma pegada muito soturna mesmo, né? Eu acho que é entender o jogo e criar uma narrativa em cima desse jogo que funcione como uma história que você não tá interagindo com ela. Então acho que isso aí faz toda a diferença. Eu acho que em The Last of Us, que é o mesmo tipo de jogo que Arcane, mas adaptado como uma série live action, o que eles souberam enxergar é o seguinte: o que tem no jogo, que torna esse jogo interessante, quando você não tá simplesmente tendo que ganhar pontos pra passar pra próxima fase, obter prêmios, Não né? é ponto A ou ponto B matando coisa no meio. Quando você não tá fazendo isso, o que é que te faz ficar dentro do game? E isso daí vai conversar com o que eu falei no início. Você agora tem pessoas que têm algum tipo de proximidade, seja porque via alguém jogando esses jogos ou porque jogava mesmo, começando a entender qual é a essência do jogo, o que no jogo faz sucesso. Às vezes é sim o fato de você sair matando todo mundo, mas a forma como o jogo faz é divertida. Pode ter um zilhão de motivos. Né? Qual é o impulso emocional dele pra você? E focar nisso. Né? E é sempre relação de personagens. Porque construir um mundo, eu acho muito bonito quando você tem um cuidado pra fazer com que o mundo que os personagens habitam seja rico e tal. Mas construção de mundo não prende a gente. O que prende a gente é personagem. É sempre. Se você pode não ter recurso pra fazer uma grande série ou uma coisa muito de escala gigantesca, mas se você tem personagens que você se identifica com a jornada deles, o resto funciona. E acho que The Last of Us traz justamente isso. Sim, em altíssimo grau. Altíssimo grau. Eu acho que nem todo mundo, infelizmente, curte ver uma série de animação. Algumas pessoas falam, e animação eu vou ver. Eu acho que tem esse mesmo peso dentro de Arcane, na relação das duas irmãs, que tem, por exemplo, entre o Joe e a Ellie em The Last of Us, mas, obviamente, são resultados muito diferentes, porque o world building é muito diferente, e porque a decisão do público de ver ou não a animação é algo que pesa. Ela pesa, e os produtores sabem disso. E é uma bobagem, né? O Guilherme todo fala o tempo todo, né? A animação não é um gênero, a animação é um formato. Você pode É uma contar linguagem, qualquer história. Qualquer história, só que em vez de você fazer live action, você escolhe animação, porque são ferramentas diferentes, que vai trazer uma catástrofe emocional diferente. São formatos diferentes, é uma linguagem diferente, mas a Bela colocou. Não é gênero. Daí tem uma animação que é infantil e que funciona muito bem pra quem é veterano de Super Mario também. E que as pessoas estão ficando absolutamente deliciadas com o filme, Roberto. Não estão? Um sucesso absurdo, né? Falando de números. Ele é a maior estreia de animação da história dos Estados Unidos. Vai bater naquele bilhão mágico fácil também. Porque ele usou as cartas corretamente, né? Ele mexeu no botão da nostalgia, ele mexeu no botão do fã do jogo que vai ficar esmiuçando, mas ele não esquece que ele tem que ser uma história lúdica pra criançada, com elementos que são coloridos, com jornadas que ela é fácil de você entender, e com a diferenciação de bem e do mal que tá muito clara. E ainda assim, não é nada tão intenso no mal que vai assustar
a criança tá vendo. É um vilão divertido até. Você não acha que tem uns momentos que são assim, a emoção meio forte pra criança muito pequena? Eu acho que no clímax, né, lá no terceiro ato, quando a coisa começa a ficar um pouco, não quero usar violenta, mas intensa talvez, eu falo, talvez uma criança muito pequena não vá acompanhar. Então não é exatamente o público da galinha pintadinha que vai curtir Super Mario. Mas se você tem, sei lá, 7 anos, 8 anos, acho que já começa a passar um pouco... Se você tem 7, 8 anos e tá assistindo o nosso vídeo... Enfim, tudo que eles falaram eu concordo plenamente. Eu só acho que, de novo, eles só acertaram porque eles entenderam que isso já estava presente no jogo. Essa própria frase que eles falaram, assim, tem uma delimitação muito grande entre bem e o mal, ao mesmo tempo o mal não é nada absurdamente assustador. Os jogos do Mario são assim. Você vai pegar o Bowser, ele é o cara do mal, ele vai fazer maldade, e não tem nenhuma dúvida de que ele é o vilão. Porém, daqui a um jogo, ele tá brincando de kart com todo mundo, ele tá brincando de golfe com todo mundo, ele tá brincando de, sei lá, beisebol, qualquer esporte que eles queiram inventar aí pro povo do Mario jogar. E não assusta ninguém, não ninguém acha estranho. Não seria a mesma coisa que, sei lá, tô até tentando pensar assim num vilão, sei lá, no Mortal Kombat, fizessem um jogo e aí teria o Liu Kang e o Shao Kahn ao mesmo tempo jogando. Não, é diferente. Mas isso já era uma característica que o jogo do Mario, especificamente dentro da Nintendo, é capaz de trazer. Não são todos os jogos que são capazes de fazer isso. Você faz e meio que parece uma paródia. Tipo aquela foto da Sigourney Weaver abraçando o Ali e aí fazer aquele meme, não guarde rancor por 30 anos. É um meme. Seria estranho você ver isso numa coisa oficial, num filme. Não é estranho no Mario. Não é estranho porque tudo é uma grande galhofa e os vilões também são galhofa tanto quanto os heróis. O Mario ele é meio zoado, a Peach é zoada, o Luigi é zoado, o Bowser é zoado, o Kamek, né, é zoado, os Goombas são zoados e assim sucessivamente. Melhor ali, tá acontecendo. Daí eu acho que abraça bem, assim, daí eu acho que você entende o espírito da coisa Tom e Jerry, do negócio, Isso, né? Assim, não é de verdade, não tá doendo de verdade. Porque o jogo tem um pouco disso também. O jogo é martelo que quebra, é coisa que arrebenta, é coisa que não sobe, é coisa que pula em cima. Mas a criança ela vai jogar, né? E de novo, o jogo a princípio ele é infantil. Né? Quando o Super Mario 3 foi lançado lá atrás no Nintendinho, dentro de um filme, né, The Wizard, com o Fred Savage, era uma competição de games pra criança jogar. Então, entendendo isso, a gente entende que a criança acompanha e sabe que tem o certo e o errado, que tem o bem e o mal. Tudo isso é apresentado de uma forma muito dinâmica e muito ligeira. Eu acho que isso faz toda a E diferença. que não entediou um adulto, como eu, como você, de maneira nenhuma também. Não. A gente tem essas ressalvas, porque é nosso trabalho ter ressalvas quando a gente vê no filme, né? E história, narrativa. Tem umas capengadas no roteiro, Tem umas capengadas no roteiro. Sabe que eu acho que assim, Não é um pecado gigantesco. não é um pecado, não é nada que desabone. Como você falou, eu acho que essa decisão de ser acessível para o público infantil é bastante acertada. Fez toda a diferença. Porque Gente, assim, eu super concordo com tudo que eles falaram, mas é importante entender que os jogos são assim, os jogos do Mario são infantis, visualmente infantis. É óbvio que se você pegar aqui no meu canal, eu fiz um gameplay do Super Mario, que é o original, mas é já a versão do Game Boy Color, que pra mim é a melhor versão, por N motivos. E ali você vai ter um desafio que é algo difícil, que constantemente eu falava assim, nossa, eu não acredito que tinha criança que zerava isso. Era difícil, tinha o grau de dificuldade que trazia os adultos, mas tudo que você vai ver ali é lúdico, é baseado no universo infantil. Então, se você queria adaptar os jogos, você precisa estar no universo infantil. Não tinha como vou adaptar o Mario, mas vai ser uma visão adulta. Eu acho que não. O resultado não seria bom. Porque na versão Super Mario Kart, não é essa pegada. às vezes esse público mais envolvido com a propriedade intelectual, seja Super Mario, seja Star Wars, seja Marvel, eles são muito herméticos no que eles querem. Então, assim, as fronteiras são muito bem definidas pra essa turma. Não pode sair dessa fronteira. Só que quando a gente adapta, você tem que apagar essas fronteiras e você tem que pensar no que é melhor pra história que tá sendo contada ali. Ah, o Mario não faz isso no jogo, mas talvez no filme ele faça e fique legal. Então deixa, sabe? A criança vai olhar e vai dizer, tudo bem, gente, tá tranquilo aqui. E na verdade a gente já teve tantas versões de Super Mario, é um jogo que tem tantas edições diferentes, né? Eu acho que pode se encarar o filme com mais uma, pequenas variações. E olha que eles têm umas sequências em que eles homenageiam o jogo, tudo rolando lateralmente como no jogo, que são muito bem feitas, são muito bem sacadas. São muito bem sacadas. Eu acho que, de novo, né, como personagem, o Mario ele não tem muita diferença de como ele entra no jogo e como ele sai do jogo. Como ele entra no filme e como ele sai do filme. A gente não vê como um gato de botas, né? Pra pegar um exemplo recente de animação, que é pra criançada e que não ofende o adulto que tá assistindo, mas existe uma evolução clara no personagem. Ele começa de um jeito e ele termina e ele aprende alguma coisa. Aí eu vou te dizer uma coisa, dos comentários que eu vejo no canal, tem um tema comum ali, nos comentários sobre gato de botas. Eu me diverti mais do que as crianças, que estavam no cinema. Aí eu acho que é uma coisa assim, é uma pegada muito da DreamWorks mesmo, né? De ser marota, de ser cheia de referências pop e tudo mais. Desde Shrek é assim, que realmente ressoa muito com o público adulto, né? Você viu a sessão com criança dentro? Não. Eu fui na sessão que só tinha criança. E eles gritavam, aplaudiam, a criança aplaudiu no final. Então você se contagia com isso. Eu vi Sonic, né?
né? O segundo Sonic, principalmente, eu vi também uma sessão com crianças, e a criança se envolve. Tem uma hora que um personagem tá precisando de ajuda, a criança gritou, salva ele, Sonic! E eu assim, é pra isso que esse filme tá aqui. É pra isso, porque essa memória não vai sair da cabeça. Então eu vi na pré-estreia do Mario, criançada indo fantasiada, fazendo foto do Mario do kart, né? E encantada com o que tá vendo. Então, esse é o objetivo no final, é pra isso. Não vai encantar as pessoas com o cinema. O Mario não é o personagem que tem um desenvolvimento, beleza, gente, é o meu problema esse, mas não é o problema do filme. E aí a gente entra no porquê eu discordo da opinião dele anterior. Se eles não tivessem seguido a lógica do personagem, eles não fariam isso. O Mario não tem esse tipo de desenvolvimento nos próprios jogos, mesmo quando acontecem algumas coisas assim de história, você pegar o Super Mario RPG, o Mario Luigi, Superstar Saga, e enfim, essas franquias que tem mais história, Paper Mario, a evolução dele é tão pequena no sentido de melhora de caráter que todos os outros têm mais evolução. Até a Peach no Paper Mario vai ter uma evolução maior, vamos dizer assim, do começo do jogo pro fim, e ela nem é jogável. Então, eles fizeram isso no filme, porque no jogo é assim. Seria muito estranho aí você ter um momento que o Mario tem uma epifania e começa a refletir sobre tudo que aconteceu, sobre a vida dele, e fizesse aquelas piadas de de self-awareness. Não sei como é que a gente chama isso aqui no Brasil, mas é aquelas piadas que você percebe que o que você está fazendo é ridículo, não tem sentido. Ele não faz isso nos jogos. Pra que fazer isso no filme? Então, às vezes, quando o fã diz você tá fugindo muito do que já é a franquia, é nesse sentido. Ah, mas uma adaptação tem que ser diferente. Não. Uma adaptação não tem que nem ser diferente, nem tem que ser igual. Ela tem que ser uma adaptação. Então, você tem que entender que existe a linguagem do filme e a linguagem do game. Mas para uma adaptação ela ser celebrada nas duas frontes, nos dois frontes, que é a de ter feito sucesso com o público e a de agradar o fã mais hardcore, se você quiser agradar o fã hardcore, você vai ter que unir as duas coisas. Então você vai ter que entender que existe o que o cinema pede para ser um filme e o que o jogo pedia para ser um jogo. Então você vai fazer essa ponte. Então não, Mario ter uma, sei lá, até ela pegou o exemplo do Arcane, né? Que você tem mais uma coisa bem mais pesada, discussões pessoais e políticas e tudo mais. Aquilo é presente, de certa forma, na lore do jogo. É muito diferente do Mario, que essa parte de você desenvolver, melhorar, pensar sobre sua vida, refletir, não é exatamente o que faz parte do jogo. Então não foi que eles fizessem isso que ele falou, eles fizeram o oposto. Eles disseram assim, em vez da gente tentar fazer uma coisa exageradamente dramática, ou que buscasse mais essa parte de reflexão, como é esse exemplo do Gato de Botas e de outros filmes tipo Shrek. Não, a gente vai fazer aquela coisa despretensiosa do Mario. Que você pega um cogumelo, de repente pega uma flor e usa poder de fogo e ninguém liga. Ninguém quer saber porque uma flor te dá poder de fogo. Essa é a lógica do Mario que eles acertaram. Mas era uma lógica que já estava presente nos videogames. Será que se eles tivessem, sei lá, um personagem, o próprio Mario, toda vez perguntando, e aí tivesse que ter um personagem dizendo uma explicação ridiculamente científica de por que a flor de fogo te dá poder de fogo, ia ser legal? Eu tenho certeza que 90% das pessoas iam achar ridículo. Isso seria essa adaptação que ele pede aí. Não, eu tenho que... Ah, mas eu acho que tem que explicar, então eu vou adaptar de uma forma que explique. Bom, o mundo do cinema tem que ser livre para os criadores, mas assim, eu acho que seria uma péssima ideia. Eu acho que quanto menos você explica algumas coisas, porque nos jogos não se explica, melhor. Agora, se são coisas que nos jogos explicam, então é excelente. Eu acho que é isso que falta, esse balanço. Ou você tem a pessoa que acha que você não pode ser submisso à ideia original da criação, da franquia. Ou você tem aquelas pessoas que acham que tem que seguir exatamente aquilo, e quando você não começa a seguir aquilo, você já está esculhambando com tudo. Não é assim. Me tá lá pra poder ter esse encantamento. Eu acho que daqui a alguns anos, a criançada que viu o Super Mario pode se interessar por outras coisas também. Pode entender que o cinema é um lugar mágico. Vamos falar de Dungeons and Dragons. Vamos voltar aí, né? Uma coisa que me deu uma impressão incrível no filme, primeiro, a dupla de diretores, o Jonathan Goldstein e o John Francis Daley, né, dirigiram A Noite do Jogo. Eu acho A Noite do Jogo brilhante. Eu gosto muito. Uma grande comédia contemporânea que sabe recuperar o espírito da comédia screwball, a comédia bilolada dos anos 30, e traduzir Mas nossa, foi longe. pro momento de hoje. E com ele é perfeito. Jason Bateman, Rachel McAdams. Perfeito. Jesse Plemons, né? Eu me assusto com Jesse Plemons. Eu também. Eu não estaria numa sala sem aquele homem jamais. Eu também não, mas eu acho assim, brilhante a transposição, né? Eu acho que eles são muito bons de roteiro, eles são muito bons no uso espacial que eles fazem quando eles estão dirigindo, né? E eu acho que eles recriaram aqui uma coisa que é típica do jogo de tabuleiro e só do jogo de tabuleiro como Dungeons and Dragons. Se você tivesse jogado os dados e eles tivessem caído de um jeito diferente do que eles caíram,
Tudo Sua mudaria. escolha seria outra, exatamente. Sua escolha seria outra. Essa sensação dos dados jogados, e essa é uma história possível dentro de um mundo que tá acontecendo, me deu a sensação de que tinha 1000 outras histórias que eu não podia ver, mas que estavam acontecendo ao mesmo tempo naquele lugar. Eu acho que isso também é um conceito de world building fantástico, que vai muito além do visual, né? Vai muito além do lore que cerca o jogo. Porque o lore do jogo ele serve pra gente criar o nosso personagem, né? O RPG, o jogo de tabuleiro, principalmente o Dungeons & Dragons, que é o pai de todos, ele te dá essa oportunidade de você criar o que você quer ser. Você quer ser um mago? Então você vai evoluir com o tempo, você vai fazer escolhas, você vai ser mais o que você era no fim do jogo do que no começo do jogo. No fim do jogo, tipo, tô falando de uma forma muito largada, né? Porque tem gente que joga uma campanha por meses e por anos. Você não acaba, depende do mestre. E o filme te dá um pouco essa sensação, né? A evolução, ela parece às vezes que é o acaso e de repente você fala, você sabia mais ou menos o que você estava falando, mas o chance, né? O jogar dos dados faz muita diferença nas suas escolhas. Eu adorei isso, porque parecia que cada um dos atores tinha escolhido um personagem que gostaria de ser. Me deu essa sensação. Esse aqui tem tudo a ver comigo, né? Hugh Grant é o trapaceiro, charmoso, sacana pra caramba. Viu a oportunidade e fala, Oportunista, sempre com um sorriso falso no rosto, tudo mais. lidando com um mago, né, uma maga vermelha, que ele tem medo, mas que ele sabe, olha, até onde ela precisar de mim, eu tô seguro. Depois eu tenho que ter meu plano de fuga. É um vigarista, o Chris Pine, tudo a ver com o personagem que ele escolheu ser, né? O bardo, o menestrel, ladrão, teve honra, mas a vida deu uns trancos nele, e ele falou, dane-se a honra, eu vou fazer o que eu... Vou fazer meu caminho. Vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer e ninguém tem nada a ver com isso. A primeira cena dos dois, dele com a Olga, né, Na prisão. Logo quando eles vão pro julgamento, que ele começa a perguntar, o fulano vem aqui, o juiz tal, tá vindo também, Jonathan, alguma coisa assim. Tudo que ele começa a enrolar, ele fala, mas ele vai demorar pra chegar, você começa a falar, é o que? É um trapaceiro junto com ele? Alguém que vai falar, não tem nada a ver, é uma coisa completamente do acaso, é uma jogada que ele faz que pode funcionar ou não. Não que na hora que a jogada acontece, você fala assim, eu imaginei tudo menos isso. Tudo, qualquer coisa menos isso. E daí tem um dos outros 3 juízes fala uma frase maravilhosa, mas você fez tudo isso e... A gente não vai contar aqui, mas assim, é engraçado, mas é engraçado no sentido que não é bobo, né? É um engraçado que a gente vai desenhar um sorriso no rosto, e você fala, cara, é muito bem sacado isso, é muito bem escrito, é muito dentro do espírito do jogo, mas é muito o espírito do jogo traduzido pra uma narrativa cinematográfica. É isso que é legal. Porque o pecado de muitas adaptações de jogos, seja de tabuleiro, seja de game, seja de qualquer coisa, nesses 30 anos que isso existe, é que os criadores desses filmes, dessas séries, de qualquer coisa, eles tentavam imitar coisas que o jogo tinha sem perceber que tinha mudado de mídia, sem perceber que era outra coisa. Então a gente vê Street Fighter com o Van Damme, né? Paul Steven de Souza, que foi lá dirigir, coitado. É um jogo de luta. O jogo de luta não tem história, você contar. Então a gente vai inventar alguma coisa aqui, mas o mais importante ali era imitar o que os jogadores faziam no jogo. E o filme, embora. Sim, porque quando é um filme, ele não é mais um personagem jogável. Não. Alerta de comentário aqui. Já que eu também fiz gameplay do primeiro Street Fighter, eu vou continuar fazendo. Existe história em Street Fighter que poderia ter sido adaptada. Ainda mais nesse caso do Street Fighter 2. Cada personagem tem um motivo pra lutar e tem um final, né? Quem jogou, zerou pelo menos uma vez com um jogador, sabe? Então existia uma história. Eles decidiram que, como o filme, a estrela do filme era o Van Damme, o foco tinha que ser o Guile, e aí foram fazendo a história em cima disso, claro. A gente Você não tá é escolhendo o passivo, personagem. a gente senta pra acompanhar, a gente não tá dando um movimento no game ali. Engraçado que a gente fala dos 30 anos e o primeiro filme foi Super Mario Bros. Foi. De 93, catastrófico. Com o Bob Hoskins e o John Leguizamo. Isso. E tem uma coisa engraçada, acho que você deve ter lido isso também, que o Bob Hoskins topou fazer o filme, né? E ele é um ator, fez Mona Lisa, fez Roger Rabbit, ele é um cara muito Grande ator dramático. grande ator dramático. E ele chegou em casa e falou com os filhos dele, assinei com o filme novo. Qual é? Super Mario Bros. Os filhos dele falam, legal, é um jogo. Ele, é o quê? É um jogo. Aí ligaram no videogame e começaram a jogar falando, você é esse aqui, ó, que tá pulando. E não tinha nada a ver. Falou, tem TBT e Reindeer, cara. Eu sou um cara que tá pulando agora. Mas a história mais legal é a do Dennis Hopper. Do Dennis Hopper é melhor. Ele também tava no jogo, ele fez o filme, a filha pequena dele foi ver o jogo, e foi ver o filme, e daí falou, papai, por que você fez isso? Daí ele falou, porque eu preciso de dinheiro pra comprar sapatos pra você. Daí eu falei, você não precisa de tantos sapatos. Tipo, pai, a menina pequena falando, por que você se meteu nesse mico? É uma roubada, um filme todo errado. Por quê? Porque tentou interpretar algumas coisas do jogo. O Super Mario pula no jogo, então eles vão ter sapatos super poderosos que fazem eles pularem. Você fala, não. Agora, Roberto, vendo essa coincidência de Não foi exatamente o que eu falei ainda agora. Você tenta trazer lógica da realidade para um jogo que não está preocupado com isso. Você tem que entender, no caso do Mario especificamente, que ali você não está seguindo uma lógica real, você está seguindo uma lógica lúdica de história para criança. Então, se o cogumelo te faz crescer, não interessa o motivo. O cogumelo te faz crescer. Então, é por isso que eu falo. Ele faz um comentário e aí ele vai falar do filme do Super Mario e do Street Fighter que aconteceram o que aconteceram por causa da lógica dele. A lógica da adaptação, onde eu tenho que me preocupar, que é outro... que eu não tenho que me preocupar com o que o público acha. Tenho certeza que se você perguntasse para qualquer pessoa que joga Street Fighter, ninguém ia querer que a Chun-Li fosse uma repórter. Ia querer que ela fosse uma policial que tá investigando a Shadaloo, que é o que acontece no jogo. Então, sabe? um espaço de poucas semanas, 3 grandes acertos, se a gente esticar um pouco, outro grande acerto que é Arcane, né, esticar um pouquinho a janela de tempo aqui, me dá um medo. Porque eu lembro do começo da fase contemporânea de filmes de super-heróis. Ai, X-Men tão incrível, Homem-Aranha tão incrível, Homem de Ferro tão legal. Blade. E daí vira uma coisa que não para mais e que vai degringolando, vai se desgastando, vai se diluindo, vai se deteriorando, vai começando a derivar de maneira irremediável. Você acha que estamos começando mais um ciclo de algo que parece muito legal e daqui a pouco vai
Eu espero que não entre nesse ciclo, mas é um pouco inevitável. A Nintendo, vendo os números do Super Mario, com certeza eles estão olhando lá pra Metroid, pra Lenda de Zelda, pra outras coisas que são Nintendo e falando o que isso aqui pode ser. Star Fox, que é um filme esperando pra ser feito também. Então é inevitável que essas coisas aconteçam e que sejam exploradas como outras propriedades intelectuais. A gente teve Detetive Pikachu não faz muito tempo também, que é legal. Os dois é muito divertido também. Eu gosto de Warcraft. Eu gostei também. Eu acho que eu fui a única pessoa que falou bem desse filme. Enfim, voltando ao que eles falaram rapidamente, eu concordo totalmente com ele. Eu acho que é inevitável, infelizmente e infelizmente. Só que eu acho que tem uma coisa que eu não sei se vai dar tempo deles citarem, ou talvez eles não tenham reparado. Eu achei que ele fosse citar, inclusive. É que, diferente de super-heróis, quando você trata desse, por exemplo, pegando só a Nintendo, que é quem vai tentar ser. De novo, a Nintendo vai ser ponta de lança e não tem nada que a gente possa fazer. Ela tem franquias que, apesar delas conversarem, por exemplo, o Smash Bros, algumas vezes no Mario Kart e tal, elas são muito diferentes entre si. Então, a história que você vai contar no Zelda, a história que você vai contar no Mario, no Star Fox e no Metroid, elas são totalmente diferentes, podem ser gêneros diferentes. Então, imagina fazer algo que seja um terror infantil, vamos dizer assim, no espaço, com o Metroid. E depois fazer um mini épico de fantasia, meio que inspirado no Senhor dos Anéis, no Zelda. E aí fazer um lance meio Star Wars com Star Fox. Tá entendendo? São coisas bem diferentes que dá pra fazer. Então eu acho que o videogame tem essa sorte que os super-heróis não tinham tanto, principalmente porque a fonte deles é muito próxima. A fonte deles é muito próxima. Porque no caso dos games, você tinha uma ideia de querer que os games fossem diferentes entre si. Então você vai jogar Star Fox, ele não é nada parecido com a experiência de você jogar Super Mario, que não é nada parecido com a experiência de jogar o The Legend of Zelda. Seja o primeiro, seja os outros. A experiência é jogar videogame, beleza, mas os jogos são diferentes entre si. Muitas vezes quem gosta de um não vai gostar do outro. E tá tudo bem. É muito diferente da história dos super-heróis. Que, por exemplo, quem gosta dos X-Men gosta do Homem-Aranha. Quem escreveu X-Men escreveu Homem-Aranha, escreveu Homem de Ferro, etc, etc, etc. Então, o videogame tem essa sorte que eles podem explorar. De que os videogames eles são diferentes entre si porque você tem diversos gêneros de videogame. O The Last of Us, como jogo, que eu já joguei, inclusive não gosto muito, mas enfim, é muito diferente do Arcane, do Arcane eu nunca joguei, não sei o que. É muito diferente do Dungeons and Dragons, que é muito diferente do Mario, que é assim sucessivamente. Então, eu achei que eles podiam citar Cuphead também. Apesar de que o Cuphead já é uma inspiração de desenhos antigos. Enfim, deixa eu continuar de falar. Tosco pra caramba, mas eu acho que é feito com essa alegria também. Gosto tanto do Duncan Jones, sabe? É um diretor que eu gosto das coisas que ele faz. Ele é filho do Bowie, mas Warcraft teve alguma coisa ali que não me pegou. Não sei se o elenco não tava lá. Não, é super tosco, mas eu tô dizendo, olhando na tosqueira dele, ele é super simpático. Ao contrário, por exemplo, de Assassin's Creed, como o Michael Fassbender, Nossa. que é uma chatice. Sério, sério, né? Uma coisa séria, assim, é um jogo, gente. Vamos, né? Pega leve. Pega leve. A gente teve jogo de tabuleiro antigamente, né? Como que era Clue em português? Lembra do Clue? Que era, Assassino? Não, o filme era o assassinato de. Eu vou descobrir aqui. Eu acho que era em segundos. assassino. Enquanto ele descobre, eu vou Detetive. Pergunta que eu falo. Você é muito mais gamer do que eu. Tá. Qual o jogo, ou os 2, 3 jogos que você gostaria muito de ver adaptados com o mesmo nível de êxito que eles conseguiram em The Last of Us ou Dungeons and Dragons, por exemplo? Dos jogos mais modernos, eu olho pra Red Dead Redemption, que é um western, mas é um western com uma melancolia e com uma sensação de desgraça mesmo, sabe? Você vê e fala, são pessoas vivendo num mundo que acabou. Né? A conquista do Oeste acabou, a civilização tá chegando, e os últimos cowboys não sabem exatamente qual é o lugar deles nesse mundo. Você planejar o roubo de um trem, o roubo de uma carruagem de um coach lá, o tempo deles acabou. E o jogo é muito isso. É um reloginho mostrando que, ó, não tem lugar mais pra vocês no mundo moderno. Vocês são criaturas mitológicas. É isso. A partir desse momento, vocês não existem mais. E o jogo te dá essa sensação. De novo, ainda é um jogo. Você tem que chegar do ponto A ao ponto B, mas ele é muito rico. Deveria ser série ou deveria ser filme? Estude com o apoio de tutores online. Faça uma graduação à distância na Cruzeiro do Sul Virtual. Eu acho que Red Dead Redemption seria um belo filme. Uma série, eu acho que estica um pouco a corda. Certo. O Last of Us não. O Last of Us, ele nasceu pra ser série. Eu acho que ele tem que ser série. Ele tem muito caldo, né? Ele tem muito calma. Se eu voltar um pouco no tempo aqui, e se a gente pensa, quem tem os direitos de River Raid do Atari? É uma habilidade intelectual. Você pode imaginar aquilo como um Top Gun mais específico. A gente tem que ter uma missão num rio pra destruir uma ponte. Sei lá. Tudo pode ser usado, mas você tem que construir uma história. Mas assim, além do Red Dead Redemption, outro jogo que você acha que tem um caldo bacana? Metal Gear. Metal Gear. Ah, é lógico, Metal Gear é um jogo de espionagem, e assim, ele começou no PlayStation 1 lá atrás, ele era de um outro jeito, né, que é do Kojima. Ele tem também uma construção de personagem muito rica. O último jogo dele, ele tá mais velho e tal, é o Solid Snake, que é o protagonista, que é um cara, é um mercenário no mundo de espionagem com vários gadgets. Imagina um James Bond sem o verniz sofisticado que o James Bond tem. É um James Bond, mas ele é um mercenário. É um James Bond, mas é o personagem do Chris Hemsworth no Extraction. É um pouco o Metal Gear. Só que ele tem uma coisa fantástica, porque os antagonistas dele são pessoas que têm... Eu só joguei o Metal Gear. Eu joguei 2. O do GameCube. E um que eu acho que era de Game Boy, mano. Era muito. Enfim. Eu fingi nem que nem joguei.
modificação corporal biônica que deixam eles mais poderosos ainda. Agora, outra pergunta, última pergunta. Qual você acha que é o game em que, diante desses êxitos, a indústria vai mirar agora? Qual é o game que Se não falar chamar Zelda, mano. Um monte de gente. pro cinema, se for adaptado pro cinema ou pra uma Zelda. assinatura na plataforma de streaming? Call of Duty, eu acho que é um jogo que tem um potencial enorme, midiático e de fãs. Opinião, mas que opinião. É uma história que pode ser bem construída e é uma história de guerra, né? É uma história de guerra moderna, é Modern Warfare, que é o nome de Call of Duty, olha só. que eu acho que tem o que ser explorado aí de um jeito absurdo e brilhante também. E Final Fantasy é uma série que é gigantesca, que tem ramificações no meio, e o filme que existe em 2000 É uma melhorou porcaria. existia a série, que fizeram a sua própria escolha lá, o que eu não posso nem dizer que é um pecado, porque foi o criador do jogo que dirigiu o filme, mas não foi pra lugar nenhum, né? Ninguém lembra de Final Fantasy hoje em dia. Não, né? Até a tecnologia dele ficou um pouco datada, do motion capture e tal, mas ele não foi muito pra lugar nenhum. Mas o mundo de propriedades intelectuais, tipo Card Games, Magic, The Gathering, né, que é também fantasia, você pode adaptar. Banco imobiliário, filme. Mas não ia ser adaptado pelo Ridley Scott, não é? Porque vale uma história. Succession não é, de certa forma, Monopoly. É Monopoly com Game of Thrones. Então não Guerrilha. existe uma coisa assim no meio, porque assim, os jogos eles são brinquedos no fim das contas, né? Às vezes brinquedos pra adultos, brinquedos mais sofisticados, mas são brinquedos. O próprio Red Dead Redemption é um brinquedo. Não é uma história que eu tô seguindo, mas no fim eu tenho que cumprir missões e matar gente aqui do ponto A ao ponto B. Se as pessoas entendem que isso pode ser traduzido como uma série, como The Last of Us foi, o que o fã mais radical reclama do The Last of Us? Ah, tem pouco zumbi. Eu fiquei pensando, eles matam zumbi naquele museu no episódio 2 e tem aquele ressurgimento dos zumbis no episódio 5. Se a gente tivesse mais zumbis, ia ser uma repetição ou da situação do 2 ou da situação do 5. Então eles foram muito felizes em ir além. Em E extrapolar. aí ele Não é bem virado Walking Dead, uma série que começou espetacular e virou o que virou. Virou o que virou depois. Mata Então, zumbi, mata zumbi, mata vira o zumbi da semana, não dá. A história tem que ser mais rica do que isso. O quadrinho do Walking Dead é brilhante. E tem um ponto que o desvio da série é brutal também. As 3 primeiras temporadas de Walking Dead são maravilhosas. Eu parei justamente aí. Clue é os 7 suspeitos no Brasil. Muito bem, então vamos ver o que a gente vai ver por aí. Grand Theft Auto. Grand Theft Auto filme. Ó, a gente tem Gran Turismo esse ano do Neil Blomkamp. Olha, o Neil Blomkamp tá me devendo um Tá bom devendo, filme tá desse devendo. Distrito 9. Tá devendo um filme. E Gran Turismo é uma coisa meio. É com o Orlando Bloom, inclusive. É uma coisa estranha, porque o jogo é um jogo de corrida que você vai customizando e melhorando seu carro. É isso. Vamos ver. Esse ano. Não sei se Esse ano tá aí. muito, não. Vamos ver. Muito bem, pessoal, é isso. Estamos começando uma era de games em forma de série, de animação ou de filme. A ver. A ver. Obrigada por assistirem. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo, certo? Se inscrevam aí no canal dela. E assim, é isso. Eu concordo com a maioria das coisas que eles falaram, mas tem algumas coisas que eu discordo. Eu acho que às vezes você tem que fazer porque o jogo em si não vai ter uma história propriamente dita. Outras vezes você deliberadamente muda a história e faz uma coisa pior. Acontece, né? Mas eu acho que no geral eu concordo com a maioria das coisas deles. Eu já pensei que a possibilidade de você fazer uma série em formato de antologia de Final Fantasy tá aí. Quem pegar, pegou, porque eu não entendo como ainda não fizeram. Inclusive em animação, lembrando que é uma franquia japonesa, não terem feito uma tentativa disso em animação mesmo. Cada Final Fantasy tem uma história diferente da outra. A história do Final Fantasy 1 é uma, do 2 é outra, do 3 é outra, sucessivamente. Então daria pra você fazer minisséries de cada um dos Final Fantasy, e aí você adicionando história, colocando uns fillerzinho pra engrossar aí o caldo, como é a forma que eles falam. Então eu concordo com eles em tudo, quase tudo. Eu só discordo dele quando ele fala essa parte, porque eu acho que o erro não tá quando você tenta fazer uma coisa livre. O erro tá quando você foge, porque você aí é uma opinião. Às vezes por algum motivo você acha ou que você sabe mais, ou porque você realmente não tem nenhum tipo de ligação ou de identificação com o produto original. Que era o que pra mim acontecia originalmente, como por exemplo no caso do Mario, o primeiro filme lá que eles comentaram. E eu discordo um pouquinho dela quando ela fala da preocupação com comparar com os filmes. A não ser que eles consigam fazer, infelizmente, façam uma coisa formulaica, não tem como, porque a natureza dos jogos, como eu falei, vai ser uma diferente da outra. Então ele vai citar, por exemplo, da Nintendo, a gente já teve, nessa nova era, o Detetive Pikachu e o Mario. São dois filmes totalmente diferentes, porque os dois jogos são totalmente diferentes. O Detetive Pikachu é um jogo feito para você investigar coisas baseado no mundo de Pokémon. Enquanto o Mario é o Mario, a gente já sabe. Então se tiver um Star Fox, ele vai ser obrigatoriamente diferente desses dois. Se tiver um Zelda, vai ser obrigatoriamente diferente, se tiver um Metroid, vai ser. Porque o gênero já veio incutido na forma como você joga. É muito diferente das histórias de super-herói. Obrigado por você que assistiu até aqui. Se você se inscreveu no canal dela, aproveita e se inscreve no meu aqui, tá? Obrigado e até o próximo vídeo. Take